Seria o Bitcoin um cisne negro? Décimos Iunius Juvenalis, ou Juvenal para os íntimos, foi um poeta romano que viveu do final do século I ao início do século II. Pouca coisa se sabe sobre sua vida, mas ele é o autor de uma coleção de poemas sarcásticos intitulada Sátiras. Essa coleção é um bom retrato da vida romana e pode ser entendida como uma crítica à Roma pagã. Em uma dessas sátiras, para relatar um evento que considera impossível, Juvenal escreve: Rara avis in terris nigroque simili massigno, o que quer dizer uma rara ave na terra, tal qual um cisne negro. Naquele tempo, os europeus acreditavam que todos os cisnes eram brancos, já que as penas de todos os cisnes até então observados eram dessa cor. Na Londres do século XVI, inclusive, a expressão cisne negro era usada para descrever um evento impossível. O que estava por trás dessa ideia era o chamado método indutivo. O que é uma indução? É quando partimos de observações e chegamos a generalizações. No caso, olhamos para um cisne e vemos que ele é branco. Olhamos para um outro cisne e vemos que ele é branco. O terceiro, branco. O quarto, também branco. E assim por diante. Todos os cisnes que observamos são brancos. Nenhum é de outra cor. Nesse caso, aplicando o método indutivo, concluímos então que todos os cisnes são brancos. Esse tipo de conclusão é chamado de confirmação. Como todos os cisnes que os europeus haviam observado até então eram dessa cor, eles confirmaram indutivamente que todos os cisnes eram brancos. Daí a ideia que tinham de um cisne negro como uma metáfora para um evento impossível. Pois bem, em 1697, exploradores holandeses, liderados por Willem de Vlamingh, chegaram à Austrália Ocidental, onde depois seria fundada a cidade de Perth. E eis que, para a surpresa desses exploradores europeus, nas margens de um rio eles avistaram cisnes negros. Aquilo foi um choque para eles e para os europeus de modo geral, que tiveram de reinterpretar a maneira como viam o mundo. Como assim um cisne negro? Não era algo impossível? Devem ter pensado à época. Com essa descoberta, eles tiveram, digamos assim, de calçar as sandálias da humildade. Algo assumido como óbvio e verdadeiro poderia ser desprovado eventualmente. A expressão cisne negro passou então a ser entendida como a ideia de que, mesmo algo considerado uma verdade absoluta, pode mais tarde se mostrar errado. O analista financeiro Nassim Taleb se inspirou nessa história em um livro seu publicado em 2007, O Cisne Negro, o impacto do altamente improvável. O livro, que ficou meses nas listas dos mais vendidos, é muito interessante. Nele, Taleb defende a tese de que todas as principais descobertas científicas, ocorrências históricas e realizações artísticas foram cisnes negros, isto é, eventos não direcionados e imprevisíveis. Para Taleb, um evento cisne negro possui 3 atributos. Primeiro, excepcional, fora de nossas expectativas regulares, já que nada do que houve no passado poderia nos convencer de sua possibilidade. Segundo, tem um impacto enorme. E terceiro, apesar de sua excepcionalidade, depois que ele ocorre, as pessoas procuram explicá-lo como algo que inevitavelmente ocorreria. Para o autor, um exemplo de cisne negro foi o surgimento da internet. Hoje parece algo óbvio e inevitável, o terceiro atributo, pois seu impacto em nossas vidas foi e é enorme, o segundo atributo. Atualmente, não conseguimos nem imaginar nossas vidas sem ela. Porém, quando a internet surgiu, pouquíssimas pessoas entenderam o que estava acontecendo, ou seja, o primeiro atributo. Em meados dos anos 90, quando ela começou a se popularizar, ainda assim, poucas pessoas compreenderam o impacto que ela teria. Eu não posso mostrar aqui, por causa dos malditos direitos autorais, mas tem uma entrevista do Bill Gates ao David Letterman, em 1995, em que Gates tenta explicar para Letterman as mudanças que a internet provocaria. O jornalista não entende e faz pouco caso da tecnologia. Mas e o Bitcoin?
Para algumas pessoas, entre as quais eu me incluo, o Bitcoin também é um cisne negro. Se não, vejamos. O primeiro atributo. Ele é um evento excepcional, diferente de tudo que existia antes dele. Ninguém poderia prever que algo assim surgisse. Alguém que dissesse isso antes de 2008 seria taxado de louco ou utópico. Apesar de tudo, contra todos os prognósticos, o Bitcoin foi criado e está aí firme e forte. O segundo atributo. Ele terá um impacto enorme em nossas vidas. Ainda não chegamos nem perto das mudanças que a criptomoeda provocará. Com o Bitcoin em seu processo de mineração, houve duas revoluções silenciosas: a criação da escassez digital e a resolução do problema dos generais bizantinos. Não vou falar sobre elas aqui, porque serão assuntos de 2 vídeos futuros. Graças a essas duas revoluções, temos a opção de não sermos mais reféns de políticas econômicas irresponsáveis. Por exemplo, hoje em dia, cada vez que usamos o real, estamos financiando a máfia estatal brasileira. Estamos permitindo que mais riqueza seja transferida do setor produtivo para o setor parasitário e estamos custeando aqueles que nos oprimem. O Bitcoin nos permite escapar disso. E aí chegamos ao terceiro ponto. Daqui a uma década, quando as pessoas estiverem usando o Bitcoin recorrentemente, muitos dirão que a criptomoeda era uma coisa óbvia. Claro que algo como Bitcoin precisaria ser inventado, dirão eles. Não seria possível que as pessoas continuassem acreditando que um papelzinho colorido, que pode ser impresso à vontade, valesse alguma coisa. Pois é, pessoas do futuro, mas hoje, em 2021, as pessoas acreditam piamente nisso. Elas acham também que o Bitcoin não tem lastro, que é uma pirâmide, que é dinheiro do crime. Mal sabem elas que, na verdade, estão descrevendo as moedas fiduciárias que usam. Segundo o Taleb, essa cegueira individual e coletiva é esperada para um cisne negro. De acordo com o autor, as peculiaridades de um evento desse tipo fazem com que a grande maioria das pessoas não entenda exatamente o que está acontecendo. Em relação ao Bitcoin, ainda hoje é assim. Pouquíssimas pessoas entenderam as mudanças que ele traz consigo. O fato de o Bitcoin permitir que alguém fique fora desse esquema fraudulento das moedas fiduciárias mudará o mundo. O tempo mostrará que tínhamos razão.